Bem-vindos de volta, estudantes. Hoje nós vamos ver sobre o sistema hematopoético. As nossas metas vão ser conhecer o tecido hematopoético e seus componentes, que na verdade são as células, como os eritrócitos, chamados de glóbulos vermelhos, os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, as plaquetas, e conhecer o processo de hemocitopoese, que é o processo de diferenciação das células sanguíneas. O sangue é um derivado do tecido conjuntivo, ou seja, ele é derivado do folheto do mesoderma e é composto pelo plasma e por elementos figurados. O plasma é a maior parte do sangue após a centrifugação e é composto por aproximadamente 90% de água, enzimas e hormônios, gases como oxigênio e gás carbônico, glicose, proteínas, aminoácidos, sais minerais e vitaminas, além das plaquetas. 5% do sangue é composto pelos leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. As hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos são as células responsáveis pelo transporte de gases pelo organismo, ou seja, o gás carbônico e o oxigênio. São células anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo, e a sua morfologia é de um disco bicôncavo. E elas possuem um período de vida curto, cerca de 120 dias. Os leucócitos ou glóbulos brancos ou linfócitos são células responsáveis pela defesa do nosso organismo. Elas têm a propriedade de sair, de transitar do vaso sanguíneo para o tecido em situações de inflamação. Elas são de dois tipos: os granulócitos, que são o eosinófilo, o basófilo e o neutrófilo. Eles são granulócitos porque eles possuem grânulos no seu citoplasma. Geralmente esses grânulos são de mediadores de inflamação e de infecção, como a histamina e a heparina. E uma característica dos leucócitos granulócitos é diferentes morfologias do núcleo. Por exemplo, o eosinófilo tem 2 lóbulos, o basófilo é o menos comum, ele tem o formato reniforme, e o neutrófilo tem de 3 a 5 lóbulos. Os leucócitos agranulócitos não possuem grânulos no seu citoplasma. São os linfócitos, que vão diferenciar no linfócito B e T, e os monócitos. Nessas imagens a gente observa o esfregaço de sangue. Então, na primeira imagem a gente pode observar que a maioria das células do sangue são de glóbulos vermelhos, que são essas células sem núcleo em formato bicôncavo. E a minoria com o núcleo corado são os leucócitos. Na imagem do lado a gente observa um neutrófilo com o núcleo dividido em vários lóbulos, e mais abaixo o linfócito com um núcleo redondo regular. Na terceira imagem a gente observa um eosinófilo com a presença de 2 lóbulos nucleares, e na quarta imagem a gente já observa um monócito com o núcleo em formato reniforme, linfócitos com um núcleo redondo, um eosinófilo com 2 lóbulos nucleares e, mais abaixo, um neutrófilo com 3 lóbulos. As plaquetas não são células, elas são fragmentos de uma célula chamada megacariócito, que fica na medula óssea. Ela não sai da medula óssea, apenas as plaquetas. E elas são responsáveis pela coagulação, que é o estancamento de sangue, e também ajudam na reparação dos vasos sanguíneos. A hemocitopoese é o processo de proliferação, diferenciação e maturação das células sanguíneas. Elas são produzidas na medula óssea e derivam de uma única célula, que é o hemocitoblasto. Esse processo acontece nas cavidades dos ossos esponjosos e também no canal medular dos ossos longos. A partir de agora, nós vamos ver o processo de formação de cada uma dessas células. A eritropoese é o processo de formação dos glóbulos vermelhos, acontece na medula óssea em indivíduos adultos e no baço e no fígado em fetos. A gente observa que na primeira célula que ela tem um núcleo grande e o citoplasma pequeno, com vários pontos que vão representar a hemoglobina. À medida que ela vai se diferenciando,
o núcleo vai diminuindo e o citoplasma aumentando. E a partir do momento que ela para de sofrer mitose, a gente observa que ela expulsa o núcleo e fica apenas com o citoplasma. E esse citoplasma que se diferencia na hemácia, com formato bicôncavo e sem o núcleo. A granulocitopoese é o processo de formação e maturação dos linfócitos granulares, ou seja, aqueles que têm grânulo, o eosinófilo, neutrófilo e o basófilo. A gente observa que eles partem a partir de uma mesma célula e que vão se diferenciando, adquirindo a morfologia do núcleo característica de cada tipo celular. A linfocitopoese é o processo de diferenciação dos linfócitos agranulares, que vão se diferenciar nos linfócitos e nas células natural killer. A monocitopoese é o processo de diferenciação de células fagocíticas, ou seja, do macrófago e das células dendríticas a partir do monoblasto, dos macrófagos e células dendríticas a partir do monoblasto. E, por fim, a megacariocitopoese, que é o processo de diferenciação até a formação do megacariócito. Lembrando que o megacariócito é a célula que vai dar origem às plaquetas. As plaquetas não são uma célula, elas são apenas fragmentos do citoplasma do megacariócito. Aqui nós encerramos o estudo do sistema hematopoético e espero vocês na próxima aula.